João 8:32. É um texto muito conhecido. Engraçado que eu nunca preguei sobre esse texto. Preguei outros textos que trazem o mesmo sentido, mas não esse aqui especificamente. João 8:32. Você conhece de qual esse texto? Esse texto você vai encontrar nos caminhões, assim, né? Atrás, naquela parte da frente e tal. O cara compra um carro e vai lá e coloca o adesivo. Vira chavão. Mas esse texto é forte. Como tudo na palavra de Deus. É um negócio muito... Vamos lá. E conhecereis a verdade. Vamos repetir? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Pode se assentar. Essa série, eu queria pedir até para o pessoal aí, o Henrique, é a série 185, que fala sobre conhecimento. Conhecimento. O conhecimento é muito importante nas nossas vidas. Como é importante conhecer? Como nós somos enganados pela falta do conhecimento. A ignorância é algo terrível na vida do homem. Eu passei por uma situação essa semana que eu não me perdoei, até agora não me perdoo. Eu tinha uma situação para resolver. E eu tinha que ter um conhecimento de causa daquela situação que eu tinha que resolver. E eu era para ter tido esse conhecimento de causa em 2014. Em 2014 eu era para ter lido acerca daquilo que eu queria resolver. Porque eu gosto de ler tudo acerca daquilo que eu vou fazer. E eu não li isso em 2014. Passou batido. 2014 andou e eu tinha que ter estudado sobre aquela matéria, aquele negócio que eu estava tanto envolvido e não li. E como eu me senti um idiota, desculpe a palavra. Como eu me senti ignorante. Ô sensação horrível. E eu várias madrugadas, acho que umas 3 ou 4, não foram mais, acho que foram umas 6 madrugadas que eu estava dormindo 1 e acordando 3:30 para estudar, para me inteirar sobre o assunto. Mas eu não me perdoei. E eu me senti tão, mas tão ignorante, eu me senti um jumento. Burrão. A falta do conhecimento gera nas nossas vidas esse sentimento. A gente se sente, meu Deus, como eu pude deixar de conhecer sobre isso aí? A ignorância é terrível. Não existe nada na vida pior do que a ignorância. E quantas coisas na vida que nós ignoramos, que nós não conhecemos de fato de verdade. Você assina um contrato. Geralmente contrato, as letras são miudinhas, bem pequenininhas. E nós temos muita pressa para assinar, porque o dia é muito corrido. A gente assina um contrato muito rápido, desculpe o pessoal do banco aí, né? Mas a gente assina um contrato muito rápido, especialmente nos bancos, porque a gente quer logo que o dinheiro caia na conta. A gente não olha taxa de juros, a gente não olha nada. Cadê o contrato? Onde é que assina? O contrato está te ferrando todo, está acabando com sua vida, está penhorando seus bens, está acabando com tudo, e você vai lá e assina o contrato. Santa ignorância. O Paulo Freire diz que o conhecimento é um processo que transforma tanto aquilo que se conhece, como também o conhecedor. Por exemplo, pessoas idosas. Eu estava vendo uma reportagem de pessoas idosas que são alfabetizadas. Uma entrevista com essas pessoas. A maioria delas choraram. Pessoa idosa, a vida toda, pedindo auxílio até para parar um ônibus, porque senão pega o ônibus errado. De repente, algum programa social veio e alfabetizou aquela pessoa idosa.
Foi um programa social que aparece na Rede Globo sábado de manhã, acho que é Ação. E os idosos choraram. Por quê? Porque a ignorância é algo terrível. Meu Deus, hoje eu consigo ler. Hoje eu consigo assinar o meu nome. Antes eu tinha que colocar o dedão. Digital. A vergonha que não se passava. Você assina um contrato, você compra um bem sem saber do custo-benefício daquele bem. Vou comprar um carro, mas eu não pesquiso quanto que é o seguro daquele carro. Achei aquele carro bonito, maravilhoso e coisa e tal. Aí você sai da loja com o carro e você vai e liga para o seu corretor. Aí o seu corretor vai e diz, esse carro, o seguro custa 4 vezes mais do que o carro anterior que você tinha. Aí você diz, meu Deus, vou devolver o carro. Ignorância. A gente vive um processo constante de falta de conhecimento e de ignorância. A gente ignora o processo longo de coisas que a gente faz. Sabe aquela coisa, vamos fazer? Vamos. É tanto? É. Pum, pá, pum, fechou, vai, é glória. Diz que o prazer de comprar um sapato dura até quando você chega em casa e guarda o sapato. Depois que você guardou o sapato, perdeu o prazer por aquela compra. E assim acontece com tudo aquilo que você compra na vida. Por isso que a cada dia que passa a gente tem que se libertar disso. Não é que a gente vai viver igual o Che Guevara. Não. Mas nós somos muito enganados. Você matricula o seu filho numa escola sem saber dos fundamentos daquela escola. Eu já cometi esse erro. A Gisele falou, procura uma escola para o menino e tal. Eu não sei se ela estava grávida do Eduardo. Eu só sei que eu fui procurar. Nunca deixe um pai procurar a escola sozinho. Porque o pai vai, sabe pelo quê? Eu fui em uma, era um valor X. Fui em outra, metade. Eu disse, é essa. Eu fiquei cego na hora que a mulher me mostrou o valor. O senhor quer conhecer as dependências? Não, vamos fechar e tal. Não, maravilha, metade. Eu falei assim, eu liguei para a Gisele, metade. E a mulher me ouvindo, metade, não acredito, vamos lá, fecha. Pá. O senhor não quer nem conhecer a salinha onde o seu filho vai ficar? Não. Rapaz, quando a Gisele chegou na escola, ela me deu uma ligação. Você imagina a ligação dela, né? Descascou. Ignorância. A gente marca uma viagem dos nossos sonhos. E aparece um pacote lá no decolar.com. E você diz, puxa vida, que viagem barata. Só que você não calcula o que você vai gastar lá na viagem. Você só calcula o valor do pacote. Chega na viagem, se endivida todo no cartão. Estava quieto, estava bonitinho. Foi mexer com aquilo que não era para ter mexido. E volta, tinha feito um planejamento financeiro muito bom, estava feliz da vida, e volta triste. Você compra um produto e não lê o manual daquele produto. Quem é que lê manual de produto aqui? Opa, oxe, vocês estão me envergonhando? Não, tem aqui, eu acho que 5%. 5% lê o manual do produto. O pastor Maurício disse que lê até bula de remédio. A pessoa congrega no lugar, ela não sabe nem os fundamentos daquela igreja. Pois eu não sei os fundamentos nem da Bíblia. Não sei. Aonde eu vou congregar? Onde tiver mais gente. Onde tiver os preletores que estão pregando em todas as igrejas, esse eu quero ir. As pessoas não buscam fundamento na sua vida. Esse texto fala da falta de conhecimento. Esse texto fala da falta do conhecimento do próprio Deus. Isso é grave. Quando você desconhece, quando você ignora algo na sua vida, você já sofre. Eu falei com vocês que eu sofri horrores, não me perdoava. Quase que eu peguei um chicote. Burro. Não me perdoei, que eu me cobro muito. Acho que eu me cobro além da medida.
E agora o texto vem e fala da falta do conhecimento do Deus. Isso é muito mais grave, isso é muito pior. O Evangelho de João tem um propósito: mostrar Jesus muito mais do que um mero homem. Você sabe que eu tinha ódio do Evangelho dentro da igreja. Eu já fui alguém que odiei o Evangelho. Quando o pastor falava alguma palavra assim, meu Deus do céu, aí, dentro da igreja. Mas depois que eu conheci o Evangelho por intermédio da graça de Cristo, meu irmão, não tem coisa melhor. O Evangelho de João fala disso, fala de um povo que estava testando Jesus o tempo todo, estava negando Jesus com as suas obras, inclusive os da casa de Jesus. E o Evangelho, João, chega e fala, usa esse texto: conhecereis a verdade vos libertará. Mas em qual sentido João fala sobre isso? João apresenta provas. O povo tem um coração tão duro, que João tem que apresentar provas da divindade de Jesus. A gente acredita em curas e milagres? Sim. Não vivemos em função de curas e milagres, porque, biblicamente falando, curas e milagres eram uma apresentação para os hebreus de que Jesus era Deus. Curas e milagres tinham que existir sempre, porque a carta de Paulo aos Coríntios diz que os judeus buscam sinais e os gregos buscam sabedoria. Então tinha que ter muita cura, muito milagre para aqueles corações endurecidos acreditarem em Deus. Mas isso não acontece comigo e com você, porque se a cura e o milagre não acontecer, a gente vai continuar acreditando no Deus Todo-Poderoso. O Evangelho de João trata sobre isso. Jesus tinha que ser apresentado. A divindade dele era algo que tinha que ser falada, mas os sinais tinham que acontecer. É tanto que ele transforma a água em vinho. João retrata Jesus como a fonte da nova vida, a água da vida, o pão da vida. E lá no capítulo 20, versículo 28, Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Confessando Jesus como Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você pega a carta de João, nós temos aqui, do capítulo 8 ao capítulo 10, alguns fatos marcantes. São textos chocantes. São textos onde Jesus está num debate com seus opositores. Tem muitos opositores de Jesus. O Evangelho tem muitos opositores. E infelizmente os opositores do Evangelho não são só aqueles que estão lá fora. Dentro da igreja tem muitas pessoas que se opõem ao Evangelho, porque relutam em aceitar o Evangelho. Congregam há anos e não vivem o Evangelho. São inimigos da cruz de Cristo. Jesus caminhando pela Galileia, a morte dele já arquitetada pelos líderes judeus. Jesus desacreditado pelos próprios irmãos. É mais ou menos isso que o contexto nos ensina. E esse povo insistia para que Jesus provasse o que era e que mostrasse a todos. Eles queriam saber se Jesus era Deus. Só que eles queriam que Jesus provasse que ele era Deus. Você sabe aquela pessoa: pastor, se Jesus me tirar do leito de dor, eu vou congregar. Ei, cara, eu que sou homem não aguento ouvir isso. Você imagine Jesus. Pastor, se isso acontecer na minha vida, eu vou dar o meu dízimo. Não dê não. Você vai fazer tudo isso só se tal coisa acontecer na sua vida? Você está barganhando com Deus. Deus não precisa disso. Deus levanta outra pessoa, pode deixar. Tudo que eu e você não fizermos na obra de Deus, outra pessoa vai vir, porque Deus sempre vai levantar pessoas e vai fazer. Pode ficar tranquilo. Tudo aquilo que você relutar e deixar de fazer na obra de Deus, outra pessoa vem e faz, porque Deus, Ele levanta na história, Ele levantou na história milhares, milhões de pessoas para fazer aquilo que nós temos que fazer.
Então eles insistiam para que Jesus provasse o que era e mostrasse a todos. E no contexto posterior, se aquelas pessoas fossem filhas de Deus, é o que Jesus ensina, elas aceitariam o seu filho. Ou seja, não precisava de Jesus curar e fazer um milagre para que aquelas pessoas aceitassem a Jesus. Se elas realmente fossem filhas de Deus, independentemente da cura e do milagre, elas já aceitariam. Mas Jesus é tão piedoso, tão misericordioso, que Ele cura, Ele faz milagres, para mostrar que Ele é Deus, porque só Deus para fazer isso. Mas ao mesmo tempo que Ele diz, eu curo, eu faço milagre, eu também digo, se vocês fossem filhos de Deus, não precisaria de nada disso. Quem precisa de provas para acreditar em Jesus, é porque ainda não conhece, nunca conheceu a Cristo Jesus. Porque quem conhece a Cristo Jesus, não precisa de prova nenhuma da sua existência. Porque a existência de Jesus foi colocada pelo Espírito Santo no coração de cada um de nós. Não precisa. Por isso que o Evangelho nunca foi, nunca é e nunca será barganha. O capítulo 8, versículo 12, por exemplo, diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Por que Jesus fala isso? Porque aquelas pessoas estavam questionando se ele era o Filho de Deus. Olha, se vocês têm a luz, vocês não vão andar nas trevas. Quem tem a luz anda no caminho. Quem tem a luz anda na verdade. No versículo 24 diz, por isso eu vos afirmo que morrereis em vossos pecados. Se vocês não crerem que eu sou, certamente vocês morrerão nos seus pecados. Aí no versículo 28 Jesus diz, então Jesus preveniu-os. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo aquilo conforme o meu Pai me ensinou. Um debate. Eles estavam querendo saber. Revela-nos o Pai. Versículo 31 diz, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Pessoas que buscam sinais, essas pessoas que só buscam sinais, elas estão comprometidas. E elas vão encontrar os sinais, porque Deus é maravilhoso. Mas a fé dessas pessoas está comprometida. Porque a nossa relação com Deus é de discípulo. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Aí vem o texto base. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que Jesus diz isso? Porque aquele povo que estava questionando a divindade de Cristo, não conhecia a Cristo. Então Jesus vem e diz, olha, conheça a minha verdade, e ela vai te libertar. O que vocês precisam é conhecer a verdade. Não adianta nada eu trazer um preletor aqui para fazer você chorar, para fazer você rir, para fazer você cair no chão, para manipular, para fazer isso e aquilo, tal, ainda sair e levar um bocado de dinheiro, se você não for liberto pela verdade do Evangelho. Não adianta nada fazer movimento, não adianta nada fazer campanha, se você não for liberto pelo Evangelho. Eu estou te dizendo que um dia eu já fui preso. Eu detestava ouvir o Evangelho dentro da igreja. Eu era inimigo da cruz de Cristo, mas eu não estava no mundo, eu estava dentro da igreja. Quando eu ouvia o Evangelho, aquilo me causava um negócio ruim. A Bíblia fala que é comichão nos ouvidos. Eu não suportava ouvir o Evangelho. Bom, nós, como o Antônio falou, nós não temos proposta de ser melhor que ninguém, nem somos. Mas se você está precisando de uma motivação, a motivação que a gente tem para te dar é essa libertação que vem através da verdade do Evangelho.
Se você está precisando de uma motivação empresarial, procure o Senai, o Senac, o Sesc. Lá tem muitas palestras de motivação profissional. Coaching, Sebrae. Lá você vai ouvir uma palestra sobre coaching. Eu tenho um amigo meu, amigão, que é coaching. O cara manda bem. Se você quiser, eu dou o telefone dele. Agora, a vida cristã não é coaching. Vida cristã é Cristo. É cruz. É renúncia. Vida cristã é Jesus. Aí no capítulo 9, Jesus vai e cura um cego. Por que Jesus cura aquele cego? É porque Jesus vai agora curar todo cego que aparecer? Eu vi um pregador passando uma vergonha danada, porque ele diz, olha, vem aqui todo mundo que está cego, que é de cadeira de roda. Veio um cego, mas o olho não abriu nem a pau. O olho do cego não abriu de jeito nenhum. Não porque Cristo não tem o poder para curar o cego. Capítulo 8 ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. No capítulo 9 ele vai lá e cura um cego. Por que ele cura um cego? Porque ele quer dizer que aquela população judaica estava cega. Não conhecia Deus. Não conhecia Deus. Não conhecia o Senhor. Então a cura de um cego não foi simplesmente para que eu e você saiamos desvaradamente e cadê um cego? Onde é que tem cego aí? Vem cá que você vai ser curado. Não é esse o propósito do Evangelho. Não é esse. Aí no versículo 23 do capítulo 9, perguntaram para o cego, o que ele te fez? Como abriu os teus olhos? Quer dizer, o povo estava totalmente, realmente cego. Estava vendo o cego sem a cegueira física, ainda estava perguntando, o que ele te fez? Como ele abriu os olhos? E o homem respondeu, eu já o disse, mas vós não credes. Vocês não creram. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Jesus cura o cego. As pessoas ficam questionando, como é que foi? E aí, como é que foi? Ele colocou a mão, passou um cuspe, como é que foi isso aí? Me conta. E o cego vem e diz, rapaz, para que perguntar isso de novo? Vocês estão perguntando para quê? É por curiosidade? É porque vocês querem ser discípulos dele. E João vem aqui dar uma lição de que tudo que Jesus faz não é um fim em si mesmo. Jesus não cura por curar. Jesus não ressuscita para ressuscitar. Jesus não curou o cego porque ele queria que o cego enxergasse. Jesus cura o cego como metáfora da cegueira espiritual que o povo estava vivendo. O capítulo 10, Jesus disse de novo, em verdade vos digo, vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. No versículo 26 ele diz, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Você vê lá no capítulo 8, 32 ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Capítulo 9, vem a questão do cego. Capítulo 10 ele já fala, olha, vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. As ovelhas creem. E você sabe o que significa crer? Não é declarar, não é tomar posse. Crer é obedecer. Repete comigo, crer é obedecer. Pastor, eu tenho fé em Jesus que eu vou passar no concurso. Tá, você pode até ter fé que vai passar no concurso. Primeiro também que tem que estudar. E muito. E ter fé não é isso. Ter fé é obedecer. Obedecer. Em verdade vos asseguro, eu sou a porta. Vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Qual é a libertação que esse povo precisava? Que nós precisamos? Ser ovelhas de Jesus. Ser ovelhas de Cristo. Ouvir a voz. E se realmente nós somos, nós vamos ouvir a voz dele. Pastor, fulano de tal não quer ouvir de jeito nenhum, continua fazendo as mesmas coisas. Eu acho que a relação de pastor Jesus, pastor Jesus,
E ovelha, todos nós, é que está no processo. A pessoa faz a mesma coisa sempre, 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 sempre. O erro, ele pode até ser cometido porque o homem é falho. Agora, o erro, ele não pode ser um processo na vida do ser humano regenerado pela graça do Senhor. Porque quando o homem é regenerado, meu amigo, ele não suporta ficar no pecado. O pecado vai ser algo nojento para a vida dele, vai ser algo que ele não vai aguentar. O pecado se torna um peso muito grande que o homem regenerado ele vai se livrar disso pelo arrependimento, pelo perdão do Senhor. Porque uma vez que ele conheceu a Jesus, ele não vai aguentar mais viver sem Jesus. Se você está dando conta de viver sem Jesus, é porque você não conheceu a Jesus. Eu não estou te julgando, é a Bíblia que está falando. É o que o texto está dizendo. Se você suporta, se você dá conta, eu fico admirado. A pessoa dá conta de viver sem Cristo. A pessoa dá conta de acordar e dormir sem falar com o Senhor. A pessoa dá conta de ficar dias e mais dias vivendo como se fosse alguém do mundo, uma pessoa de fora. Como é que dá conta? A Bíblia fala. Vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço. E elas eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Esse texto tem duas questões aplicativas que eu queria extrair. Primeiro, a condição do discipulado. O versículo 31 diz: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. 2. Conhecimento da verdade e libertação. O conhecimento da verdade e a libertação de uma vez por todas. Poxa, se você foi regenerado mesmo. Ah, pastor, eu fui regenerado, mas tem algumas coisinhas ainda que eu não consigo largar. Não, você não foi regenerado. Você está iludido ainda. O regenerado, ele cai aos pés do Senhor e clama a Deus por misericórdia. O regenerado, ele não pensa em largar o que é errado. Ele é forjado pela graça a largar o que é errado. O regenerado, ele não vai pensar se vai fazer alguma coisa para agradar a Deus, porque ninguém de vocês, nem eu, nem nós, conseguimos agradar a Deus. Vamos tirar da nossa cabeça que a gente consegue agradar a Deus com alguma coisa? Deus não se impressiona com nada que vem de nós. O que Deus pode esperar de nós, uma vez ou outra, é um coração contrito. Uma vez ou outra. O que Deus sempre espera de nós é a humilhação diante do poder dele. Isso sim, ele sempre vai esperar. Porque é isso que sempre acontece. A gente sempre se humilha diante dele. Poxa, os projetos estão indo muito bem, pastor. Graças a Deus, a empresa está crescendo, está tudo bem, todo mundo com saúde. Os meninos estão passando no concurso, vestibular e coisa e tal. Maravilha, 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 maravilha. Glória a Deus, não sei o quê, coisa e tal. E nada de buscar a Deus. Só festa. Festa aqui, festa ali, festa ali, festa aqui, festa ali, festa aqui. Só comemorações. Mas no dia a dia, a pessoa está distante do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais as bênçãos de Deus te alcançarem, que isso acontece, mais se prostre diante do Senhor, reconhecendo que tudo vem dele.
Se o teu coração está ficando arrogante porque você está sendo abençoado, eu sempre digo isso. Muitas pessoas pensam que o evangelho é para gente que não tem dinheiro. Por quê? Porque quando adquirem alguma posse, se tornam arrogantes, petulantes, prepotentes. Podem fazer o que quiser, pode fazer o que quiser. O dinheiro que a pessoa tem, para quê? Para que congregar? Para que ir para a igreja? Para que fazer a obra de Deus? Para que se submeter? Se eu ganho tão bem, eu faço o que eu quero, eu tenho uma liberdade e tal, eu pego minha família e tal. Pastor, aqui em casa é o seguinte, aqui em casa Deus abençoou, e coisa e tal, eu pego minha família, eu faço o que eu quero, realmente, eu faço o que eu quero, eu deixo minha família longe da escola bíblica, eu deixo a minha família longe da congregação, eu faço o que eu quero com a minha família, eu tenho uma boa notícia para você, você não vai fazer com a sua família o que você quer, porque a graça do Senhor está te incomodando, meu querido. O Espírito Santo de Deus está te incomodando constantemente para você se dobrar diante dEle e reconhecer o senhorio dEle sobre a sua vida. Diante do Senhor não tem como a gente ficar com a cara tupetuda. Diante do Senhor a gente faz assim, ó. Meu Deus, Pai, tem misericórdia do teu servo. Diante do homem a gente até fala assim, né? Não, vai muito bem. Irmão, cadê você? Não, está tudo bem, rapaz. Tá só bênção. Só vitória, só bênção. Mas diante de Deus, essa pessoa vai chegar e vai, Senhor, tenha misericórdia de mim. O objetivo dessa mensagem é fazer com que você compreenda que você precisa conhecer a Deus, independentemente de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, que acontece e que pode acontecer. Que você tem que servir, e eu tenho que servir a Deus, independente da cura e do milagre que acontece, dos sinais que acontecem nas nossas vidas. Eu preciso ser liberto por essa verdade. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Mas Jesus não estava falando dessa escravidão física. Jesus estava falando da escravidão espiritual. O cara não consegue se libertar do pecado. Precisa da verdade. Pastor, eu não consigo sair do pecado. A verdade que vai te libertar, meu irmão. O mais que eu te diga, ô irmão, pare de fazer isso. Irmão, pare de fazer aquilo. Irmão, não faça isso. Irmão, não faça aquilo. Não adianta. Se a verdade do Senhor não libertar, a pessoa nunca será livre. Jesus explicou, em verdade vos digo, todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Ou seja, o escravo não tem ligação de sangue com a família, mas o filho pertence a ela para sempre. É isso que nós somos, filhos. Filhos da família de Deus. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Cristo é uma libertação de uma vez por todas. Se a graça libertadora te alcançou, ela fará com que você ande como Ele anda. Ela fará com que você seja discípulo como Ele o foi de seu Pai. Se você foi liberto, você não vai questionar acerca de Jesus e sua obra. Simplesmente você vai acreditar. Existem perguntas existenciais difíceis de ser respondidas. Uma me veio esses dias. Uma pessoa me perguntou, pastor, mas como é que eu faço em relação a isso, aquilo, outro? Eu digo, olha, somente acredite, se está escrito, eu tenho que acreditar. Agora, esse eu tenho, depende. Depende da verdade que me alcançou ou não. Porque se a verdade não me alcança, eu vou questionar tudo. Eu vou questionar a igreja. E se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, pode questionar também. Mas
O nível filosófico é tão complicado que, mesmo pregando a verdade, ainda assim tem pessoas que querem afrontar. Você não está afrontando a igreja, você está afrontando o próprio Cristo. Tem problema em tudo, vê problema em tudo, questiona tudo, tudo se torna relativo. Onde é que você vai parar, meu filho? Onde é que você vai parar? A sua filosofia está te levando para o buraco. A sua filosofia tirou o seu tempo de oração. Em vez de você estar orando, você está falando mal dos outros. A sua filosofia tirou o seu tempo de meditação nas Escrituras. A sua filosofia tirou a sua vontade de congregar. Os seus questionamentos, as suas críticas, crítica em excesso, crítica é importante até certo ponto, mas em excesso se torna chato. Críticos todos nós somos, porque nós somos seres pensantes. Nós temos uma vida de reflexão, nós refletimos sobre a vida, sobre a família, sobre a política, sobre a sociedade, sobre a comunidade, sobre tudo. E a crítica faz parte das nossas vidas, mas se a nossa vida se resume a criticar, uma hora você vai criticar, sabe o quê? Se não já fez isso. Será que isso aí não é aquilo ali? Será que isso aí não é conversa fiada? O problema de muitos, conforme diz o capítulo 9, que é o contexto imediato superior ao nosso texto, é uma cegueira espiritual. É uma cegueira espiritual. Cegos espirituais não conseguem ver a obra de Jesus. Cegos espirituais não conseguem enxergar a promessa de Jesus. Pastor, para que falar na volta de Jesus, se aqui está tão bom? Cegos espirituais não suportam ouvir falar da volta de Jesus. Porque aqui é muito melhor do que o futuro. Cegos espirituais não suportam ouvir o Evangelho, eles querem ouvir uma palavra que afague os seus ouvidos. Culto da vitória. E agora é só vitória, e agora é só vitória, e agora é só vitória. Vitória é bom, mas perder também é muito bom. A gente aprende muito mais quando a gente perde do que quando a gente ganha. Ah, meu irmão, quando a gente perde é tão pedagógico. Quando a gente perde é como se fosse só um peteleco assim, ó, de Deus assim, ó. Vai orar, rapaz. Está achando que a vida é só vitória? Dependa de mim. Eu sou o teu Deus. Não estou dizendo que Deus é vingativo, não. É só um petelecozinho assim, ó. Às vezes a gente pensa que está tudo bem. Está tudo certinho, está tudo bonitinho. Vem um problema. E esse problema nos leva para o eixo da vontade de Deus. Acabou a arrogância. Acabou a petulância. Cadê a austeridade? Não existe mais. Deus te colocou, permitiu que você estivesse na prova. E agora você vai dizer, Senhor, Tu és o meu Deus. Porque antes a gente dizia, a minha capacidade técnica, a minha fala, o meu jeito de trabalhar, pastor, quando eu pego um projeto, pastor, o negócio vai para frente. Onde eu entro, o negócio cresce. Onde eu entro, o negócio vai longe. Ah, é? Seria melhor você disser, que esses dias eu falei aqui, boicotar, não é boicotar, não é boicotar. Minha cunhada me lembrou. Ó, melhor coisa que tem é ter cunhada para te corrigir depois do culto. Mas quando a gente é bem resolvido, a gente não leva mais para...
Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade eu preciso dela. Preciso dela. A minha motivação para subir no púlpito é outra. Quando eu compreendo que essa verdade precisa ser pregada. A minha motivação de ir para a igreja é outra. Tudo muda. Eu quero te dizer. Qual tem sido a sua motivação? Qual tem sido a nossa motivação? Jesus é tão poderoso, Ele pode fazer tantas coisas por você. Mas qual é a motivação? Se Jesus deixasse de fazer tudo o que você quer num período de 10 anos, qual seria a nossa atitude? Se os céus se fechassem para as nossas vidas por um determinado período de tempo, qual seria a nossa reação? Deus cerrou a voz, não consigo enxergar, meu Deus, eu não consigo ver. Deus está lá caladinho, como é que é agora? O que eu vou fazer? João quer tratar essa motivação. João quer tratar essa motivação do povo hebreu. E quer tratar a nossa motivação também. Eu tenho que ir para Cristo, não porque Cristo vai me dar uma mulher, um marido, um carro ou uma casa. Eu tenho que ir para Cristo, porque a graça dele está me chamando. A graça dele está me convocando. Eu tenho que mudar de vida, eu tenho que abandonar o pecado, não porque se eu pecar eu vou perder a minha bênção. Não, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que abandonar o pecado, porque eu não posso ficar longe do meu Deus. Eu tenho que orar. Não simplesmente porque se eu deixar de orar, a porta vai se fechar. Ora que melhora. Eu tenho que orar, não é para melhorar nos aspectos da minha vida. Eu tenho que orar porque eu não posso ficar longe dele. Eu não posso ficar longe do meu Senhor. O que o Evangelho de João traz é justamente isso. É que a motivação do povo hebreu não era a motivação de um povo que conhecia Deus, porque se vocês são as minhas ovelhas, vocês ouvem a minha voz. E hoje Jesus está falando com você. Se você for ovelha, se não for, Ele pode fazer de você hoje uma ovelha. E você vai beber dessa água. É o que o João disse. Nunca mais você vai ter sede. Você vai comer desse pão. E esse pão é o próprio pão vivo que desceu do céu, que diz os capítulos anteriores ao capítulo 8. E você vai encontrar pastagem. E você vai encontrar um pastor. Jesus diz também, eu sou o pastor. Capítulo 10. Eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou o pastor das ovelhas. Das ovelhas. Curva a sua cabeça. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê,
vira o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas.